Hoje nós vamos resolver uma questão que é um pouco diferente do que nós vimos resolvendo, tá? Nós temos aqui um prisma oblíquo, ou seja, inclinado, e que nós vamos ter que puxar aqui um outro assunto para que a gente possa conseguir resolver essa questão, tá? Então vamos lá, ó. Determine a área total e o volume do prisma oblíquo de base quadrada, representado abaixo, sabendo que as faces laterais são congruentes. Ok, são congruentes quer dizer que todas as faces são iguais, ok? Então o que que ele nos pede? Nos pede a área total e o volume, ok? Então vamos lá. Vamos descobrir logo quanto vale essa altura. Detalhe: a lateral não é um retângulo, a lateral é um paralelogramo. Que fique bem claro aí, tá? Então vamos descobrir quanto é a altura desse meu paralelogramo. Por quê? Para mim calcular, certo, o volume, eu vou precisar da área da base vezes a altura. Então eu vou descobrir quanto é a altura aqui, tá certo? Então vamos lá. Nós sabemos que quanto é esse pedaço, ó, daqui para cá. Daqui para cá vale 30. E aí nós temos aqui a altura. Com isso, nós temos um triângulo retângulo, cujos valores são, nós temos aqui a altura, temos um lado, que é a hipotenusa, e temos um ângulo de 60 graus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui aplicar as razões trigonométricas. Então, vamos primeiro ver o que nós temos, ó. Nós temos aqui o ângulo de 60, temos então aqui o cateto oposto e temos a hipotenusa. Aí eu tenho que me lembrar qual é a razão trigonométrica que envolve, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. No caso aqui, o seno, tá? Então, nós vamos ter o seno de 60, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quanto ao seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E quanto é o cateto oposto? Opa, o nosso cateto oposto é o H, que é a nossa altura. E a hipotenusa é o 30. Ok? Vamos lá, então. Podemos aqui dividir o 30 por 2, tá? Se você quiser, já pode antecipar aí o seu cálculo, tá bom? Já que é uma razão, então você pode estar simplificando aqui quando os dois estiverem no mesmo denominador ou no numerador, tá? Então, você pode estar simplificando aqui, ó, 30 por 2, que dá 15, 2 por 2, que dá 1. E aí, você já simplifica, ó, 1 vezes H, 15 vezes a raiz de 3, 15 raiz de 3. Então, a altura vai ser 15 raiz de 3 centímetros. Já tenho altura para me poder na hora que eu for calcular o volume, ok? Vamos, então, já podemos calcular, tá? Já podemos ter uma ideia, né? Porque nós temos aqui, vamos por parte para que vocês consigam entender. Então, vamos lá. Vamos calcular a área da base. A área da base. Nós temos a base um quadrado. Então, nós temos um quadrado de lados 10 por 10. Então, a área da base vai ser 10 vezes 10, a área da base igual a 100. 100 centímetros quadrados. Com isso, nós já podemos calcular o volume, já podemos dar uma das coisas que ele nos pede. Como eu calculo o volume? A área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser, quanto foi a área da base? 100. Quanto foi a altura? 15 raiz de 3. Então, o volume vai ser 100 vezes 15, dá 1.500 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, temos aqui o volume desse meu prisma, ok? Vamos lá, então, agora para calcular a área total. O que eu vou fazer para me calcular a área total? Para mim calcular a área total, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, porque eu preciso, tá, calcular aqui esse meu paralelogramo, né? Então, vamos lá.
Então, nós vamos aqui calcular. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse lado, que é 10. Tenho esse lado, que é 30. Ficou meio esquisito, né? Tudo bem. 30. E aí, para mim calcular a altura do meu paralelogramo, certo? Aqui a altura dele, chamar de H para não ficar igual a outra, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se aqui é 30, ou 60, desculpa, você quer 60, o que que nós vamos fazer? Esse ângulo aqui, ó, ele também vai ser 60. Então, nesse caso, nós vamos ter, tá? Um triângulo. Também um triângulo retângulo, ó. Vou tirar ele, aquele fora, tá? Ele tá assim. Onde nós temos esse ângulo aqui, que é 60, e aqui 10, e aqui eu quero o H. Então, eu vou calcular o quê? Novamente, ó. Nós temos aqui cateto oposto e temos aqui a hipotenusa. Então, nós vamos também aplicar o seno nesse meu triângulo, tá? Seno de 60 é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cateto oposto, H, hipotenusa, 10. Novamente, ó, podemos estar dividindo aqui, 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1. Portanto, 1 vezes H dá H, raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3. Ou seja, para calcular a área do meu paralelogramo, eu preciso da altura. E como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes a altura. Então, a área do meu paralelogramo, somente de 1, é a base. Quanto é a base? A base é esse aqui, ó. Não é a parte inclinada, tá? Não é esse aqui, é esse aqui. A base, que é 30, vezes a altura, 5 raiz de 3. Ok? Então, a área de um paralelogramo é 30 vezes 5, 150, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área lateral vai ser 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 vezes 150 raiz de 3. Então, a área lateral será 4 vezes 150, 600, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, se ele me pede a área total, eu vou pegar a área da base, tá? No caso aqui, 2 vezes, tá? Vezes 2, mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes. Quanto foi a área da base? A área da base foi 100. Então, 2 vezes 100, mais a área lateral, que é 600 raiz de 3. Então, a área total será 2 vezes 100, 200 mais 600 raiz de 3. Bom, eu não posso juntar os dois, porque eu não posso juntar dois números na adição, quando um tem raiz e o outro não tem, ok? Mas vamos supor que não venha essa resposta, é possível. Então, como é que poderia se apresentar para mim outra resposta? Seria o seguinte, ó, 600 é a mesma coisa que 3 vezes 200, concordam? 600 é a mesma coisa que 3 vezes 200. Então, é possível que ele venha assim, ó. Poderia vir assim, tá? Ou poderia vir dessa forma. Colocaria 200 em evidência e aí ficaria 200 dividido por 200 dá 1. Mais 600 dividido por 200 dá 3. Raiz de 3 centímetros quadrados. É possível que viesse também essa resposta, tá? Depende muito de quem elabora a questão, de como é que vem, tá? Para que vocês cheguem na resposta final, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa questão, tá bom?
Tchau, tchau. Até a próxima aula, até a próxima questão, para a gente poder solucionar esses problemas. Tchau.